Olá, aula número 2 de Teoria das Cores. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de cores complementares. As cores complementares elas são cores opostas no círculo cromático. E como que você vai trabalhar essas cores complementares? Vai depender do seu sistema de cor. Então, por exemplo, se você for trabalhar com as cores na pintura, as cores complementares são vermelho, azul e amarelo. Se você trabalhar no sistema RGB, que é o sistema para vídeo, web, você vai trabalhar com vermelho, verde e azul. RGB, né? Que entram com cores complementares. E se você for trabalhar com o sistema de impressão, sistema CMYK, que é o que geralmente nós utilizamos para trabalhar com quadrinhos, com impressos, nós vamos utilizar cian, magenta e amarelo, as siglas do CMYK. Na aula de hoje nós vamos fazer um desenho do qual eu acho que é muito icônico, que é do personagem Hellboy, criado pelo Mike Mignola. Como a nossa aula, o foco é na cor, então peço que vocês observem o esboço, mas eu não irei me aprofundar na construção desse esboço. O que eu digo a vocês é que, como sempre, eu estou utilizando uma referência. Nesse caso, estou pegando um desenho do Mike Mignola, estou montando, tentando utilizar o meu traço. Obviamente, Mike Mignola é uma das minhas referências, então o meu desenho acaba ficando um pouco na linha dele, né? Mas a gente sempre tenta colocar a nossa própria personalidade. Qual que é o objetivo de utilizar cores complementares aqui? É de mostrar para vocês que quando a gente usa cores opostas, a gente consegue resultados muito interessantes. Às vezes nós queremos colorir a árvore de marrom, a folha verde, o sol amarelo. E muitas vezes, quando nós trabalhamos com cores complementares, essas cores elas perdem esse sentido. A gente usa a nossa imaginação. Um pintor que fazia muito isso era Van Gogh, Paul Gauguin, pintores pós-impressionistas. Então a gente vai tentar usar um pouco desse raciocínio nessa ilustração aqui. O Hellboy, como todos sabemos, ele é vermelho, mas como eu quero entrar nessa categoria das cores complementares, ele vai ficar com uma cor magenta. Então inicialmente nós vamos trabalhar com o fundo magenta, lembrando sempre que no Photoshop você coloque a camada no modo multiplicação, que aí vai aparecer a transparência do seu esboço. Então vou fazer o fundo em magenta, vou trabalhar a árvore com a cor cian. E como que eu vou trabalhar essa árvore no caso? Eu vou fazer a seleção utilizando a ferramenta poligonal laço tool. No caso de você estar fazendo uma pintura, por exemplo, uma pintura a gouache, por exemplo, uma pintura acrílica ou óleo, eu sugiro que você utilize um pincel de ponta quadrada e vai ficar muito bom a questão dessa árvore aqui. Ou se você estiver utilizando materiais secos, como giz de cera, pastel oleoso, procure fazer o traço bem quadriculado, pegando bastante a extensão desses materiais. E se for lápis de cor, aí você pode fazer como se você estivesse desenhando a lápis mesmo, mas procure fazer usar uma cor, um pigmento bastante puro no seu desenho, que o resultado vai ficar bem interessante. Então aqui, ó, com o recorte, com o laço poligonal tool, eu faço a árvore em cian e eu vou aproveitar esse cian para fazer também os traços do Hellboy, tá? Só para fazer um complemento nessas árvores, eu vou fazer pequenos galhos, pegando a própria ideia do Mike Mignola. A árvore que o Mignola faz tem como se fossem pequenos galhos mais quadriculados, menores. Então nesse caso eu vou fazer com a ferramenta pincel mesmo, para dar uma hierarquia de traços.
O Hellboy, toda a parte de sombreamento, eu vou utilizar o mesmo cian. A ilustração do Minola, ela é preta e branca, então eu estou substituindo o preto pelo cian. Existe um raciocínio aqui. Quando a gente utiliza o preto, ele resolve demais o nosso problema com ilustração, com pintura e tudo mais. Porém, nós perdemos um pouco o desafio da pintura quando a gente usa muito o preto, porque o preto ele vai deixar com uma cara de ilustração. Então a cor, não importa muito o acabamento que você faz, o preto ele vai sobrepor de tal forma que vai falar, ok, a pintura ela tá ali como coadjuvante. Como é um curso de teoria das cores, eu quero que a pintura ela seja protagonista. Então eu vou fazer de tudo para que a gente elimine o preto do nosso desenho nesse primeiro momento. Isso não significa que a gente vai eliminar o contraste e vai eliminar os pesos. O que eu quero dizer com isso? Conforme a aula número 1, nós vamos utilizar tons de cinza para poder fazer os sombreamentos e fazer outros matices de cor, tá? Então, vamos lá fazendo a finalização do desenho, né? A arte final do desenho. Então, utilizando toda essa parte de azul para poder fazer as sombras. Então, veja que pelo fato da gente utilizar a cor complementar, o cian para com o magenta dá um bom destaque. Obviamente, a sombra que eu estou fazendo em cian do Hellboy em relação à árvore, obviamente não está dando o destaque necessário. Mas aí nesse caso nós vamos utilizar tonalidades de cinza para depois a gente dar o contraste necessário. Aqui na roupa do Hellboy vou fazer a mesma coisa, uma seleção em poligonal laço tool, e aí eu já faço a tonalidade em cian. Então, só com um pincelzinho grosso já resolve o nosso problema. E a roupa do Hellboy, eu poderia até trabalhar com esse tom de magenta que iria ficar bom, mas como eu quero trabalhar as cores complementares todas, eu vou trabalhar o amarelo. Até porque o sobretudo do Hellboy, ele vai nessa linha, né, de um ocre, de um marrom, né, mas não é um marrom avermelhado, é um marrom mais puxado para o amarelo. Então vou utilizar o amarelo aqui nesse caso. E vou fazer só algumas marcações em azul, mas depois essas marcações eu vou sobrepor com um amarelo com nuances de cinza, né? Nuances de tons de cinza, né? Então vou utilizar aqui o amarelo com a ferramenta balde. Opa, que aqui eu fiz uma seleção equivocada. Quando você sai da sua seleção por engano, é só você dar Ctrl Z que a seleção volta, tá? E aí eu vou fazer esse amarelo. Se fosse o Dick Tracy, tava resolvido o nosso problema, mas é o Hellboy. Então, o que nós vamos fazer agora nesse trabalho aqui, né? Qual é o pensamento que a gente tem que ter em relação a esse trabalho? Que essas cores, elas vão ficar muito gritantes. Até destoa da temática do personagem, que ele é um personagem de terror, né? Terror, de mistério, ele é um anti-herói, né? Praticamente. Então essas cores elas vão ficar bastante estranhas, né? Então depois a gente vai tirar um pouco da saturação desse desenho. Isso é muito importante. Tirar a saturação não vai tirar o fato dele ser uma cor complementar. Ele ainda vai ficar com essa ambientação. Mas o tirar a saturação, ou seja, deixar a cena um pouco mais como se fosse quase um preto e branco, isso vai dar a atmosfera que a ilustração precisa. Ou seja, o Hellboy, um demônio, né? Atrás uma árvore toda quebrada, tem que ter uma nuance um pouco mais soturna, um pouco mais
grotesca. Vamos agora trabalhar um pouco mais a arte final. E aí o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar as mesmas cores, mas nós vamos utilizar tonalidades de cinza. Então, nesse caso, eu não vou utilizar o preto, mas vou utilizar um azul escuro. E acreditem, não é a mesma coisa, porque o azul escuro, ele não neutraliza a pintura como o preto o faz. O preto, o preto puro, ele acaba tendo um destaque tão grande que acaba neutralizando a pintura, vira um coadjuvante. Mas nesse caso não. Nesse caso o desenho, né, a arte final em azul escuro, ele vai dar um efeito ainda de pintura, mas ele define alguns traços, o que é muito importante para esse tipo de trabalho específico, uma vez que não é um trabalho de pintura realista, e sim um trabalho de ilustração de um ícone de quadrinhos. Então veja como esse azul escuro, ele já dá uma presença na ilustração melhor do que o que estava antes, né? Até porque vocês estão enxergando a ilustração com o esboço, então dá uma sensação que já está resolvido o trabalho, mas na verdade ele ainda carece de detalhes, né? Uma coisa também que eu gostaria de recomendar a vocês é que pela dinâmica do vídeo, a gente não pode fazer uma coisa muito detalhada. Então, nesse primeiro trabalho, veja que o acabamento ele vai ficar bastante rústico e tudo. A gente só vai finalizar o trabalho mais para mostrar para vocês como que ficaria um resultado de cores complementares. Mas o que a gente recomenda a vocês é que depois vocês façam o trabalho com a maior calma possível, com bastante tempo, misturando outras cores, fazendo outras combinações dentro dessa estrutura de cores complementares, tentando entender o porquê do uso das cores complementares. E já destaco, para mim é muito importante você pensar em ilustrações de cores complementares, porque elas ajudam a destacar a figura, fundo, ajuda a destacar o assunto. O leitor ele tem um desenvolvimento muito melhor do que está acontecendo na cena do que, por exemplo, se você utilizar só cores análogas. Agora é óbvio que cores análogas nós vamos também fazer uma aula sobre ela. E já adiantando, o que são cores análogas, né? São cores que têm as tonalidades próximas do ciclo cromático, que se relacionam sequencialmente dentro do ciclo cromático. Então vamos aqui finalizando o desenho, né, com as tonalidades, né? Nesse caso aqui, um bom exemplo, né? Apesar de serem cores complementares, esse azul escuro ele é análogo ao cian, tá? Porque tem o cian e tem uma tonalidade de cinza, então ele é análogo. Já o caso do magenta para o azul ou para o cian, aí são cores complementares. Por quê? Mesmo esse azul escuro não entra cian, né? Por exemplo, esse amarelo que eu estou utilizando e por isso que dá esse destaque, ele é complementar ao azul, tá? Agora eu vou usar uma cor análoga, por exemplo, para fazer o sombreamento dos olhos. Então, pego um pouquinho de preto ali e vai ficar um ocre, no caso. Se eu tivesse clareado, em vez de utilizar um pouco de preto, eu tirar um pouco de amarelo, como se eu estivesse acrescentando branco, também seria uma cor análoga, tá? Mas isso fica para outra aula. Depois vamos focar agora nas cores complementares. Então veja que o azul escuro ele está resolvendo bem o papel. A ilustração ela não fica tão pesada, mas ela ganha em relação a detalhes. Então vamos continuar a trabalhar aqui. Outra coisa também que é muito legal nesse tipo de trabalho é que as cores elas podem ficar um pouco displicentes, né? Reparem que na parte de trás da cabeça do Hellboy eu deixei um azul e que ficou bonito. Ele ficou ali como se fosse uma sombra, né? Ele ficou bem interessante esse azul e ele está ali de maneira completamente displicente.
Então, a pintura ele tem esses acasos e eu acho que vale muito, muito a pena você saber aproveitar esses acasos, né? Ah, a roupa dele ainda está com uma roupa de Dick Tracy, então a gente vai agora escurecer ela um pouco para poder deixar mais adequado, né, o trabalho. Então vamos fazendo as linhas. Isso é muito legal, essas linhas seguindo as cores. É, é muito comum na ilustração infantil e na animação. E as histórias em quadrinhos, principalmente as histórias em quadrinhos de super-heróis, elas vêm pegando um pouco essa carona, né? Os sistemas de impressão melhoraram muito, sem falar que as ilustrações cada vez mais estão indo para a esfera digital. Então as questões de separação de cor, que o preto antigamente ajudava muito, né, nessa questão de separação de cor, hoje em dia a gente consegue resultados bastante interessantes de impressão. Hoje tem sistemas muito avançados de impressão que permitem que você utilize uma ilustração sem a cor preta como um meio de destaque, né? Então, veja como que o ocre, aí ele faz com que aquele casaco que estava aquele amarelo bastante pesado, né? Ele acaba melhorando o trabalho como um todo. Então, um exercício que você pode fazer é tentar enxergar o trabalho de longe. E quando a gente enxerga de longe, a gente consegue ver o rosto do Hellboy, ver luz, ver sombra e tudo mais, mesmo não utilizando a cor preta. Por que acontece isso? Porque a gente está utilizando nuances, né, de azuis, nuances de amarelo. Veja que quando eu faço esse meio tom, né, no casaco, fica muito claro qual é o casaco que está à frente e qual é o lado que está atrás. Então esse azul escuro ele ajuda a reforçar isso. E quando eu faço um azul mais claro na ponta, eu indico que há uma luz refletida. Então veja que o trabalho ele vai ganhando a sua forma, as suas texturas, sem necessariamente ter a cor preta, que eu acho que é o mais importante nessa ilustração. Se eu tivesse, ao invés de ter feito o Hellboy em magenta, se eu tivesse feito em azul e o sobretudo magenta e a árvore amarela, teria dado certo? Teria dado certo. Porque o que interessa nas cores complementares são os contrastes. Então daria certo. Você saberia que tem o Hellboy ali, tem o casaco e tem a árvore. Se você duvida, experimente fazer com variações as cores. Eu procurei utilizar o Hellboy no magenta, porque eu acho que fica mais adequado. Mas poderia ser uma outra troca, tá? Eu vou mesclar as camadas e vou eliminar a camada de esboço. E veja como que ficou aí o resultado. Uma coisa que eu gosto muito de entregar para os meus clientes quando a gente fala de pintura são exemplos de contrastes. Então, para esse trabalho, eu fiz 3 exemplos de contrastes. Porque às vezes, dependendo do cliente, ele não gosta de uma ilustração tão clara ou tão escura. E isso ajuda a gente a educar o olhar, né? Muitas vezes a gente faz uma pintura muito forte, muito saturada, e não sabe por que aquilo está incomodando. Então sempre procure fazer esses exemplos, tente sempre trabalhar bastante a questão da saturação da imagem, que aí você vai ver que os resultados do seu trabalho vai melhorar de maneira considerável. Outra coisa também, sempre preze pelo acabamento. Faça a pintura e tudo mais, mas depois você faça uma revisão, porque sempre tem um espaço que não foi pintado de maneira devida, sempre tem algum elemento que precisa ser melhor aplicado. Bom, estamos chegando ao final do nosso segundo encontro. Na próxima aula nós vamos trabalhar essa sequência dessa teoria de cor. Então, se a gente trabalhou cores complementares hoje, na próxima aula nós vamos trabalhar com cores análogas. Então, fica aqui
os exemplos, né, que eu fiz, 3 cores. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último, né? Então, meu muito obrigado.